Estamos ao vivo! Boa noite, pessoal! Como vocês estão? Vocês estão bem? Mais um dia de live do livro Eu e Minha Boca Grande, de Joyce Meyer, esse livro precioso. E hoje estamos no capítulo 2. E, pessoal, essas lives de livro... Vou até desativar aqui os comentários. O intuito é somente a leitura mesmo do livro. Uma pessoa que não gostava de ler e agora ama ler e quer despertar isso em você também, porque é muito precioso. Toda leitura de livro, ele nos desconstrói, né? E tem me desconstruído muito. E você que não tem o hábito de ler, eu quero te dizer que vale a pena você criar esse hábito. Tá aqui uma pessoa que não tinha hábito nenhum de ler, detestava ler, e hoje meu maior prazer é ler. Eu quero despertar isso em você. Aí você vai pegar um livro e vai falar assim, meu Deus, esse livro mudou minha vida. Não, ele não vai mudar a sua vida, ele vai desconstruir algo que já está dentro de você. Vamos dizer assim, ele vai fazer uma lavagem, vai trazer ao padrão de fábrica, porque já está tudo aí dentro de você, conforme você for crescendo, você foi ouvindo muitas coisas, instalando muitas coisas em você. E quando você lê um livro, seja ele de qual área, ele vai desconstruir você. Ele vai ativar aquilo que está dentro de você e é muito real, é muito bom. E eu queria despertar isso em você. E hoje é o capítulo 2, que diz o efeito das palavras no reino natural. Deixa eu ativar aqui rapidinho. Oi, Andressa, boa noite. Eu tô desativando os comentários só para focar aqui na leitura, viu? Aí ela inicia a leitura desse livro com um versículo que está em Romanos, capítulo 17, do versículo 9 ao 10. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê, confia em e depende de Cristo. Para a justiça é declarado justo, aceitável a Deus. E com a boca se confessa, declara abertamente, fala livremente a sua fé a respeito da sua salvação. Nessa passagem, o apóstolo Paulo destaca uma verdade espiritual aplicada à salvação, mas creio que é uma verdade que pode ser aplicada em outras questões também. A confissão da crença de uma pessoa confirma sua salvação diante dos homens, mas não diante de Deus. Deus já sabe o que está em seu coração. A confissão confirma a posição do crente diante do inimigo de sua alma. Ela declara uma mudança de fidelidade. Antes ele servia ao diabo, mas a notícia que é dada agora é que ele mudou de dono. O estudioso bíblico W.E. Vine definiu duas das palavras gregas. Confirmar, que está na versão King James, como firmar, estabelecer, fazer seguro. E validar, ratificar, conferir, autoridade ou influenciar. E a palavra confirmação ele definiu como de validade fidedigna. Baseados nessas definições, podemos dizer que a confissão verbal firma, estabelece, assegura, ratifica e dá validade fidedigna à salvação. Em outras palavras, a confissão fixa a salvação no lugar. Quem me acompanha há mais tempo sabe que eu faço a confissão todos os dias. Eu oro, eu declaro a palavra, que é a mesma coisa da confissão. Eu faço devocional. E, pessoal, depois que eu passei a fazer a confissão, muita coisa mudou na minha vida. É muito importante você confessar verbalmente a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a verdade. Você confessar a verdade na sua vida, isso é maravilhoso. Aí, continuando. Proclamando o decreto. Proclamarei o decreto do Senhor.
Ele me disse: Tu és o meu filho, eu hoje declaro, te gerei. Está em Salmos, capítulo 2, versículo 7. Assisti a um filme uma vez em que um rei baixou um decreto real. Ele decretou uma ordem ou uma lei e enviou cavaleiros para todo o país para proclamar o decreto aos cidadãos do rei. No Antigo Testamento, encontramos a emissão de tais decretos reais, em Esther, capítulo 8, versículo do 8 ao 14, e no Novo Testamento, em Lucas, capítulo 2, do 1 ao 3. No Salmo, capítulo 2, verso 7, o salmista escreveu: Proclamarei o decreto do Senhor. Que decreto? O decreto no qual o Senhor proclama que ele, falando de Jesus, é seu Filho unigênito. Está em Hebreus, capítulo 1, versos 1 a 5. A palavra escrita de Deus é seu decreto formal. Quando um crente declara essa palavra com a sua boca, com um coração cheio de fé, suas palavras são pronunciadas para estabelecer a ordem de Deus em sua vida. Qual o decreto real? Quando o decreto real é proclamado, as coisas começam a mudar. Falei aqui agorinha, eu passei a declarar todos os dias, a confessar a palavra de Deus todos os dias em voz alta. Uma dica também valiosa é quando você está lendo a palavra, lendo a Bíblia, lê em voz alta e chamando para você. Como se você estivesse ali naquele versículo. Isso é maravilhoso também. O plano de Deus, nossa escolha. Pois tu formaste o meu interior. Tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como se tecido de várias cores, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda uniforme, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Está em Salmos 139, verso 13 ao 16. O plano de Deus para a nossa vida tem sido estabelecido no reino espiritual, desde antes da fundação do mundo, e é um plano bom. Como vemos em Jeremias 29, 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz ao Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Satanás tem dado duro para destruir o plano do Senhor na maior parte de nossa vida e tem alcançado alto índice de sucesso. Quando eu leio esse versículo, eu é que sei, ele dizendo, o Senhor dizendo, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz ao Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ele é que sabe, não é fulano, não é ciclano. Então, você deve acreditar e confiar apenas no que o Senhor diz sobre você. Coisas contrárias a isso, não leve em consideração. Isso é muito real, gente. Muito real. Ele continua. Deus enviou o seu único filho, Jesus, para nos resgatar e restaurar todas as coisas na ordem correta. Ele escreveu sua vontade para a nossa vida. E, se crermos e falarmos isso começará a se tornar realidade. Gente, Deus já fez tudo por nós. Tudo. Nós precisamos somente acessar. Ele escreveu a sua vontade para a minha vida, para a sua vida. E se a gente crer e confessar e falar isso começará a se tornar realidade na sua vida, na minha vida. Algumas pessoas creem em muitas coisas, mas veem poucas manifestações delas. Talvez seja porque creem, mas não falam. Elas podem ver algum resultado de sua fé, mas não os resultados radicais que experimentariam se colocassem a boca e o coração a serviço de Deus. Está em Romanos, capítulo 10, do versículo 9 ao 10. Algumas pessoas estão tentando viver nas bênçãos do Senhor, enquanto ainda falam
como o diabo. Olha que forte. Nós não devemos cometer esse erro. Não veremos resultados positivos em nossa vida se falarmos coisas negativas. Devemos lembrar que o que estamos falando estamos trazendo à existência. Devemos lembrar o que estamos falando estamos trazendo à existência. Quais pensamentos você está tendo a seu respeito? Pensamentos positivos ou negativos? O que você pensar, assim será. Penetramos no reino do Espírito e recebendo de acordo com as nossas palavras. Podemos penetrar no reino de Satanás, o reino das maldições, e obter coisas más, negativas, ou podemos penetrar na do reino de Deus, o reino das bênçãos, e obter coisas boas e positivas. A escolha é nossa, a escolha é minha, a escolha é sua. Nós temos, o livre-arbítrio, mas isso é muito sério, pessoal. Não tem como você ficar com um pé lá e outro cá. Criado e sustentado pela palavra de Deus. Aí ela fala um versículo que está em Hebreus, capítulo 11, 3. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. A terra que Deus criou não foi feita de material que pudesse ser visto, como lemos em Gênesis 1. Deus falou e as coisas começaram a aparecer. A luz, o céu, a terra, a vegetação, as plantas que davam as sementes. As feras selvagens e os animais domésticos. A terra e tudo que nela há foram criadas do nada e hoje é sustentada por nada que possa ser visto. Em Hebreus capítulo 1, versículo 3, lemos que Deus está sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. O universo criado por suas poderosas palavras, até hoje está sendo sustentado pela mesma coisa. Você pode dizer, bem, é claro, Joyce, mas ele é Deus. Devemos nos lembrar sempre de que somos criados à imagem e semelhança de Deus e agir como Ele. Faz o que Deus faz. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, que imitam os pais. Nesta passagem, Paulo declarou que devemos imitar a Deus, seguir seu exemplo. Em Romanos capítulo 4, verso 17, lemos que Deus diz, vivifica os mortos e clama a existência, o que ele prometeu e previu, as coisas que não existem. A palavra de Deus é sua promessa para nós e devemos falar das coisas que ele nos promete como se já existissem. Não devemos esquecer o equilíbrio. Por exemplo, vejamos o caso de uma pessoa que está visivelmente doente, tossindo muito. Sua voz está muito rouca. Um amigo lhe disse, você está doente? Qual é a resposta apropriada que essa pessoa daria a um amigo? Uma resposta cheia de fé, mas que também fosse honesta e cortês? Creio que parte da resposta se encontra no nível espiritual do amigo. Mas faça com sabedoria. Aí ela cita o versículo que está em 1 Coríntios 9, do versículo 19 ao 22. Que o apóstolo Paulo disse que ele ia onde as pessoas estavam, a fim de ganhá-las para Cristo. E esse versículo que ela diz é, porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível para Cristo. Procedi para com os judeus, como judeus, a fim de guardar os judeus, para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Ao sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de que, por todos os modos,
salvar alguns para Cristo, levando-se a ter fé em Cristo. Aí o apóstolo Paulo disse que ele ia onde as pessoas estavam, com a fim de ganhá-las para Cristo. Além de nos dizer para imitar a Deus, ele também nos diz para imitá-lo. Sede meus imitadores. Sigam meu exemplo, como também eu sou de Cristo, o Messias. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Isso é importante, principalmente quando se lida com os cis. Os cis. Boa noite, Jéssica. Boa noite, maridão. Acabou de entrar. Aí ele continua. Por exemplo, principalmente quando se lida com os cis. Conhecimento, ser e sem compreensão espiritual. Se o amigo que pergunta pela saúde do outro e não é um cristão, a resposta deverá ser diferente daquela dada a um crente. Por exemplo, se eu fosse uma pessoa doente e me perguntasse sobre minha saúde, diria apenas: não me sinto muito bem, mas dias melhores virão. Ou posso dizer: meu corpo está inflamado, atacado, mas estou pedindo a Deus que me cure. Frequentemente, cristãos bem intencionados, mas exageradamente zelosos, que não usam de bom senso, têm afastado as pessoas, agindo como criaturas alienadas. Isso é um perigo, né, pessoal? Devemos nos lembrar de que nós, crentes, falamos uma língua que o mundo não compreende. Seria impróprio, por exemplo, dizer a um não crente: bem, o diabo pensa que colocou uma doença em mim, mas graças a Deus eu não aceito. Estou curado pela chaga de Jesus. Ele não vai entender essa linguagem sua. Esse tipo de conversa não mostra amor pela pessoa que pergunta, principalmente se sabemos que ela não tem ideia do que estamos falando. Então tem que saber falar a linguagem. Se a pessoa ali é cristã, para você estar falando num nível que ela precisa ouvir, né? Senão você acaba afastando aquela pessoa. As pessoas têm usado esse tipo de linguagem comigo. E embora entenda o que querem dizer, isso sempre me soa como uma bofetada. Normalmente essas pessoas são muito ásperas em suas atitudes. Estão tão empenhadas em obter a cura, mas não são sensíveis ao Espírito Santo. Não se importam nem um pouco em como as suas palavras podem ferir outras pessoas que se preocupam com elas. Como crentes, podemos rejeitar a doença, sem escandalizá-los, com uma resposta ríspida. Muitas pessoas pensam que estão a um elevado nível espiritual, mas estranhamente não mostram nenhum fruto do Espírito Santo, que está em Gálatas, capítulo 5, versos 22 e 23. Principalmente o fruto do amor. O caminho sobre modo excelente, que o apóstolo Paulo diz que não se exaspera, não se ressente do mal. Uma vez que a fé se manifesta em amor, de acordo com Gálatas 5:6, duvido que a minha fé funcionaria e eu seria curada se fosse áspera com os outros. As pessoas não pretendem... Eu vou fazer uma observação aqui. Tudo que acontece na minha vida hoje, eu sempre penso assim, o que Jesus faria nessa situação? Seja qualquer for a decisão que eu tomo, a situação que eu tô. O que Jesus faria? Jesus não trataria ninguém com rispidez, não trataria ninguém mal. Então é bom a gente refletir, nós cristãos, o que Jesus faria aqui? Aí você vai ter uma resposta bem sábia, né? Para você tomar aquela decisão. Você não pode agir conforme a sua carne, conforme ali o seu jeito. Aí ele continua. As pessoas não pretendem ser grosseiras. Só estão inseguras porque pensam que, se admitirem que estão doentes, estarão fazendo uma confissão negativa. Se realmente estão doentes, e isso é óbvio para todo mundo, por que negar? Jesus é quem nos cura.
e a verdade é mais poderosa do que o fato. Eu estava numa terrível confusão por ter sido abusada durante a minha vida inteira, mas fui curada pelo poder da palavra de Deus e pelo Espírito Santo. Não tive de negar onde estive para chegar onde estou. A Joyce Meyer, toda a ministração que ela dá, igual ela está compartilhando aqui no livro, ela foi abusada durante a infância dela toda, e ela relata, e ela, relatando isso, ela alcança pessoas, porque ela foi curada naquilo, para ela ajudar outras mulheres que já passaram por isso. Por isso que eu sempre falo, tudo que você passou na sua vida hoje tem um propósito, e esse propósito é, você precisa ali se curar para você ajudar outras pessoas. Isso é muito sério, gente. Porque a pessoa que não consegue ser curada, você viu ela falando aqui, ó, por que negar? Tem muita gente que nega o que está passando, alguma situação aí. Eu falei muito disso lá no sábado, no culto de mulheres. Se você está precisando de ajuda, peça ajuda, não fique guardando para você. Às vezes você está ali guardando algo no seu coração por muito tempo. Aí entrando, saindo, tá tudo do mesmo jeito. Às vezes você não tá feliz. Às vezes é uma situação, pode parecer até boba e às vezes não. Mas é bom você conversar, compartilhar com pessoas que você sabe que vão te ajudar. Isso é muito sério, gente. E ela conta aqui, ela acabou de relatar aqui, e você, se você já assistiu uma ministração dela, ela vai relatar que ela sempre foi abusada muito na infância. E hoje ela cura muitas outras mulheres que já passaram por isso. Aí ela conta. Ela não tive de negar onde eu estive para poder chegar onde eu estou. Isso é muito forte. Precisei encontrar uma maneira mais positiva de falar e permitir que a minha fala fosse cheia de esperança em vez de desesperança. Isso que aconteceu com ela foi eu ia falar aqui até uma palavra, foi terrível. Mas ela disse que ela achou uma fala cheia de esperança. Para não ser desesperança, usou a fé em vez de dúvida. Para chegar ao coração de uma outra mulher que também passou por aquilo, para acalmar o coração dela, para ajudar ela. Como imitadores de Deus, devemos fazer o que ele faz, chamar à existência as coisas que não existem. E podemos fazê-lo sem ofender as pessoas que ainda não entendem. Podemos proclamar o decreto em particular. E quando alguém perguntar, podemos responder com palavras positivas e não deixar a outra pessoa pensando que os cristãos são de outro planeta e que tudo em que creem é estranho. Aí entra a religiosidade, né? Tem tantas pessoas que têm a religiosidade tão instalada nelas que infelizmente acaba afastando a pessoa em vez de atrair. E eu falo muito sobre isso. Hoje eu sou uma pessoa livre da religiosidade, então isso é muito sério. A gente tem que tomar um certo cuidado para a religiosidade não afastar as pessoas de perto de você. Aí ela continua. Pessoas não espirituais têm de ser ensinadas e nós também. O apóstolo Paulo compreendia esse fato. E é o que quis dizer quando escreveu para a igreja em Corinto. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe soam loucura, sem sentido ao significado, e não pode entendê-las. Progressivamente reconhecer, compreender e ficar familiarizado com elas, porque elas se discernem espiritualmente. Em uma passagem posterior a essa, Paulo escreveu aos Colossenses: portai-vos com sabedoria, vivendo prudentemente com discrição, para com os que são de fora, os incrédulos. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada, como se fosse com sal, para saberdes como deveis responder a cada um, que lhe faça alguma pergunta. Em outras palavras, Paulo estava dizendo aos crentes do seu tempo e a nós hoje, tenham cuidado em como falar àqueles que não estão no seu nível espiritual. Usem de sabedoria e bom senso. Sejam guiados pelo Espírito Santo. Ela finaliza esse capítulo 2 dessa forma. Pessoal, eu queria falar
Cada um vai ter a sua linguagem. Vocês já repararam? Vou dar um exemplo aqui. O Silas Malafaia. Eu gosto muito dele. Tem pessoas que não gostam. Porque ele é muito autoritário, ele fala, ele tem a linguagem dele. Ele tem a linguagem dele, o Cláudio Duarte tem a linguagem dele. Eu vou dar um exemplo do meu mentor Pablo Marçal, tem a linguagem dele. Tem tantas pessoas com linguagens temperadas, assim, mais fortes, que vão alcançar pessoas com aquela linguagem. Eu, Geisa, tenho a minha linguagem hoje, ela é um pouco mais forte, por ser mulher, ela é forte, mas tem pessoas que vão conectar somente assim, e tá tudo bem. Você vai chegar num nível que você vai entender isso, e isso vai servir para você também. Você vai descobrir a sua linguagem, o seu temperamento, e isso é maravilhoso. Cada um tem sua essência, cada um tem o seu jeito. Meu Deus do céu! Eu estava refletindo hoje sobre o devocional de hoje, que falou sobre as etapas do escolhido. Que tem a primeira etapa, né, que é a rejeição, tem a segunda, que é a aceitação, e tem a terceira, que é a admiração. Gente, o tanto que isso é real. E você já reparou que as pessoas que criticam alguém são pessoas que não fazem absolutamente nada, tá ali estacionado. Aí a pessoa que decidiu dar um passo, decidiu ali gravar um vídeo, decidiu ali fazer uma live, decidiu sair para fazer algo diferente, que tá ali fora do círculo vicioso que a pessoa tava, aí acham que ela é doida, acham que tá acontecendo alguma coisa. Não, é porque ela tá dando um passo em direção a viver o que ela quer para a vida dela, o que Deus quer para ela. Deus te criou para você viver o melhor dessa terra. Eu sempre falo, para você reinar assim como ele reina. Você tem uma essência que está dentro de você. E às vezes pessoas que estão ao seu redor estão impedindo você de viver isso. Então eu queria chamar atenção para isso. Se você precisar, peça ajuda. Peça ajuda, seja quem for. Peça a Deus, Senhor, me direcione, me apresente seus amigos. Com quem que eu posso abrir meu coração? E ele vai fazer isso. Ele tem feito isso comigo. E isso é muito real. E pessoal, tá finalizada a live de hoje do capítulo 2. O capítulo 3, eu já vou dar um spoiler do título dele, que é Chamando à Existência as Coisas que Não Existem, como se existissem. Esse é o capítulo 3. Aí eu vou postar. Provavelmente vai ser amanhã ou depois de amanhã. Então é isso, pessoal. Uma ótima noite, uma semana maravilhosa, repleta de realizações do Senhor. Beijo e tchau, tchau. Deixa eu já desativar os comentários, deixa eu ver. Minha amiga Jennifer, boa noite. A Jéssica, Diego entraram. Um beijo para vocês, pessoal. Obrigado. Quem entrou, quem vai assistir depois essa live. E até a próxima. Beijo. Tchau, tchau.